Bom, história de assombração eu acho que todo mundo conhece, só que eu ouvi uma que até os dias de hoje ela nunca sai da minha cabeça. Ela aconteceu ali nos primórdios aí mais ou menos de São Paulo, século XIX ou XVIII. E o que acontecia? Tinha um homem, o nome dele era Joaquim Pereira. Ele era filho de pais imigrantes. O pai dele era italiano e a mãe dele era portuguesa. Eles vieram aqui fugidos de Portugal. E o que aconteceu? O Joaquim ele sempre foi um cara muito decidido, era um cara muito justo, bem bondoso com as pessoas. Quando ele se mudou ali para o interior de São Paulo, ele era bastante querido ali pelas pessoas. Sabe aquele pessoal, aquela pessoa ali do bairro que todo mundo conhece, todo mundo cumprimenta, todo mundo fala que é um bom sujeito? Esse era o Joaquim. Quando você pensa na figura do Joaquim, ele era desse jeito mesmo. Só que o Joaquim ele tinha umas certas dificuldades. Por exemplo, ele era epilético, infelizmente ele tinha essa condição. E ele trabalhava como ferreiro. Ele fazia celas, aquela parte dos arreios. Também era fabricante de alguns parafusos, tudo aquilo que a forja ajudava. E o que aconteceu? O Joaquim, quando ele estava ali com os seus 28 a 29 anos, ele conheceu uma mulher numa dessas tavernas que ele frequentava. Era muito raro, por exemplo, mulher frequentar taverna. Diziam que somente, pra gente amenizar um pouco aqui, somente mulheres da vida frequentavam esse tipo de lugar. Inclusive as tavernas eram muito famosas por conta disso. Eram extremamente comuns a gente ter mulheres da vida dentro de tavernas, porque era um local muito propício para elas conseguirem alguns clientes, podemos dizer assim. Mas o Joaquim ele ficou encantado com ela, porque era uma moça, ela era baiana, ela era uma mulata que era muito bonita, ela tinha aqueles olhos verde claro, e tinha aquela pele morena, os cabelos eram encaracolados. E ela tinha um ritmo, um molejo. Sabe aquelas pessoas que, quando elas se movimentam, parece que ela é uma cobra dançando? De tão suave que são os movimentos. Chega a ser, até certa forma, bastante sexy, se a gente para pra pensar. E o Joaquim ficou encantado com ela, e ela ficou encantada com o Joaquim pelo jeito respeitador, ainda mais para a época que era. Ela era bastante maltratada pelas pessoas ali. Por mais que os homens naquela época eram doidos por prostitutas, podemos dizer assim, muitos deles as maltratavam no off. Não era muito incomum a gente contar relatos de pessoas que bateram, até mesmo espancavam esses tipos de mulheres por suas condutas. Mas enfim, o Joaquim acabou se apaixonando por ela, acabou fazendo um pequeno, entre aspas, programa ali com a moça. Só que os dois acabaram se gostando e o inevitável aconteceu. Eles acabaram namorando e se casando. E a moça, que se chamava Maria Eunice, elas ela deixou de ser uma mulher da vida e passou a tomar uma vida de mulher casada. Entretanto, como diz aquele ditado, a carne é fraca. E ela começou a ter olhares pro vizinho. E toda vez que o vizinho saía para fazer alguma coisa, algum trabalho, ela ficava admirando. Ele era realmente muito mais jovem, muito mais corpulento, robusto, uma pessoa realmente muito bonita e, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde isso ia acabar culminando numa coisa que não era tão boa assim. Mas vamos entender bem o que aconteceu. Acabou acontecendo que ela acabou se envolvendo com esse rapaz que era vizinho dela e o Joaquim descobriu. Só que ao invés de o Joaquim ficar furioso e temeroso e até acontecer uma tragédia como essas notícias que a gente vê no Cidade Alerta, acabou acontecendo o completo contrário, que foi o Joaquim teve um infarto.
um infarto junto com epilepsia. Ele acabou, no momento que ele descobriu isso por intermédio de uma vizinha, quando a vizinha foi na casa dele contar pra ele. Sabe aquelas vizinhas bem fofoqueiras que ela capta tudo que tá na rua, ela parece uma câmera ambulante? Pois é. O Ela acabou contando pro Joaquim que ela acabou pegando a esposa dela, viu a esposa dele aos beijos ali com aquele vizinho e aconteceu que ela contou pro Joaquim. O Joaquim, infelizmente, era um homem doente, apesar de muito trabalhador, uma boa pessoa, era um homem doente. Ele já teve um ataque epilético e acabou tendo um infarto junto, o que culminou na morte dele. Imagina só essa cena. Você contando uma coisa para uma pessoa, sabendo que ela é doente, contou para ele, e você vê a pessoa definhar, ter um ataque na sua frente. Então, acabou que ele teve um ataque e, infelizmente, faleceu. E isso deixou a Eunice muito arrependida daquilo que ela fez, só que as coisas não pararam por aí. Numa noite, quando ela foi dormir, ela foi pegar um copo de água, como contou a história, e ela começou a ouvir um barulho de rangido pela casa. E fora da casa ficava a oficina de ferraria do seu falecido marido. E ela começou a ouvir barulhos de martelos batendo, como se alguém tivesse numa forja. Quando ela escutou, ela foi correndo ali para a oficina, mas constatou que não havia nada. Aí ela voltou a dormir. Aí na outra noite isso aconteceu mais uma vez, batendo, batendo, batendo. E isso começou a perturbar a cabeça dela, até que uma certa noite ela acordou mais uma vez. Aí ela foi lá, quando estava tudo escuro, foi dando passo por passo até chegar à ferraria novamente. Aí quando ela chegou lá, o barulho cessou. Ela entrou bem pro meio. Aí do nada, o fogo da forja acende e o martelo começa a levitar e bater sozinho. Aí naquele momento ela teve um pequeno desmaio e conta para sua vizinha no dia anterior. E ela fala que é o espírito do Joaquim que ainda está preso na casa e ainda está, não sabe que morreu, ainda está fazendo seus trabalhos. E ela avisa a Eunice para ele sair porque pode ser que ele se vingue dela. Só que como ela conhecia o marido, sabia que isso não iria acontecer. Só que de certa forma aquela mágoa foi pegando ela de uma maneira tão grande, porque toda vez que ela escutava os barulhos da casa, ela se lembrava do que havia feito. Então, pouco a pouco, ela começou a enlouquecer. Começou a dar patada nos vizinhos sem motivo, começou a perder senso de direção. Teve dias que ela passava semanas sem dormir, aí pouco a pouco ela acabou embirutando. Aí teve um certo dia que a casa dela era bastante, tipo assim, modesta. A casa deles era bastante modesta, mas só que era bastante limpa. Era uma casa muito limpa no começo. Só que isso passou a mudar. Ela começou a se descuidar da limpeza da casa. A casa ficou um verdadeiro chiqueiro em todos os sentidos. Tudo por esse motivo. Aí, certo dia, a vizinha que havia contado a que havia denunciado ela pro Joaquim, mas mesmo assim elas eram, entre aspas, amigas. Ela foi um dia, ela tinha um pomar de frutas em frente ao seu quintal, ela colheu algumas frutas e foi oferecendo pros vizinhos, até chegar à casa deles. Aí quando ela bateu na porta, estranhou porque não ouviu ninguém. Aí ela voltou no outro dia, bateu novamente, não apareceu ninguém. Aí no terceiro dia ela decidiu ir lá mais uma vez entregar as frutas, porque como era uma quantidade exorbitante ali de frutas, corria o risco de estragar. E como ela estava sozinha, o marido dela havia falecido nos anos anteriores devido à tuberculose, mas por causas naturais, obviamente, ela não podia ficar com aquela quantidade tão grande de frutas porque ela não conseguiria comer aquilo sozinha, seria um completo desperdício. Aí bateu lá novamente. Aí quando ela bateu novamente, a porta se abriu. E ela dá de cara com a Eunice morta, enforcada. Totalmente pendurada no na sala por uma corda que ela amarrou
no teto e ela se enforcou. E no fundo tava uma carta que ela havia escrito de despedida. E pouco tempo depois, essa mulher, que era a vizinha dela, se mudou porque ela estava também começando a ouvir os barulhos da casa ao lado e também o barulho de gritos de uma mulher que parecia que estava se auto-sufocando ou se sufocando. E a casa ficou famosa pelos gritos que aconteciam à noite. Uns falam que é assombração, outros falam que não é. Anos mais tarde, essa casa foi demolida. Ela estava no interior de São Paulo, era numa região bem próxima da roça mesmo. Você tinha que caminhar quilômetros da cidade para lá. Hoje em dia essa casa foi demolida, mas todo mundo que passa ali nos antigos escombros fala que escuta barulhos à noite. Tenebroso, não é?